Vamos conhecer agora, um pouco do livro CPO. É Composições para Orçamentos. Aqui está o livro. Vamos conhecer um pouco desse livro. Esse livro se encontra tanto no site, nesse site aqui, né? Como também se encontra na Rua Manuel Borba, 292, Recife, aqui em Recife, 292, né? Aqui na Boa Vista, né? Então podemos encontrar em dois cantos esse livro, tá? Exposto em dois cantos, no site e também na Livraria Jardim, da Manuel Borba, né? Então o conteúdo dele é bem interessante. O conteúdo desse livro, primeiro a gente começa com a tabela de encargos sociais. Então essa tabela, a gente mostra tudo, desde o início, de quando ela foi gerada, né? Que ela partiu de uma tabela, que é a tabela Marreta de Pernambuco, né? Ela partiu dessa tabela, né? Onde tinha o preço do trabalhador sem os encargos, né? Então foi aí que a gente começou com essa tabela, né? Tirando o preço da hora normal do trabalhador, isso sem encargos, sem nenhum encargo. E começamos a fazer os cálculos. Tem explicando nesse livro um passo a passo de todos os cálculos. Aí construímos uma tabela de encargos sociais, né? Determinando cada parte do grupo 1 e os cálculos. O grupo 2 também e os cálculos, né? O grupo 3 também os cálculos, né? E o grupo 4. E depois apresentamos também o cálculo do grupo 5, que são por exemplo, no caso dos trabalhadores, né? A informação do grupo 5 ele apresenta a refeição, o café da manhã, né? Que é o grupo 5. Esse é o grupo 5, é encargos complementares. Os encargos complementares dessa tabela, ela fala sobre o almoço do trabalhador, equipamentos de segurança, vale transporte, seguro vida e acidente, para no caso do trabalhador se acidentar e tem como ser pago esses encargos, esse seguro, né? Ele vai ter um seguro. Então, café da manhã, cesta básica, uniforme, ferramentas, tudo isso é colocado nos encargos complementares. Então, todos os cálculos apresentados está aqui nesse CPO, né? Composições para Orçamento, nesse livro, destrinchado, cada coisa destrinchado muito bem, para que a pessoa saiba como fazer na sua empresa, né? Se vai montar uma empresa, fazer para não ter prejuízo. Muitas vezes você bota numa concorrência, vamos supor, você bota um preço muito alto, né? Aí você coloca um preço muito alto e com isso, quem perde? Você, porque vem outro que sabe calcular direitinho e consegue. E você, muitas vezes, né, não sabe calcular, muitas vezes a pessoa não tem aquele conhecimento de cálculo, então bota um BDI muito alto, entendeu? E aqui a gente ensina como calcular um BDI com muita categoria, com
com tranquilidade. E esse BDI vai o quê? Muitas vezes te dá à frente, porque às vezes você chuta, bota, não, 25%, bota 25%. Não, calcule o seu BDI, porque você calculando o seu BDI, você tem uma noção exata que você pode botar e que não vai ter prejuízo. Então, tudo isso aqui está nesse primeiro capítulo e muito mais. Entendeu? Então, vamos passar agora para o item alvenaria de pedra rachão. Então, a gente tem calculado, mostrado, demonstrado tudo que se calcula numa alvenaria de pedra rachão, sem faltar nada. Às vezes, faz-se uma composição de alvenaria de pedra rachão e falta itens. E quem leva a pior é o empreiteiro, é aquele que está fazendo o serviço, porque muitas vezes a alvenaria, a composição de alvenaria está errada, está faltando alguma coisa. Então aqui você vai aprender como fazer um metro quadrado de alvenaria de pedra rachão sem ter prejuízo. Então tem um passo a passo e você pode pegar uma planilha e dizer, olha, é isso que está faltando na sua composição. A minha composição tem isso aqui, tem mais isso aqui, que tem que entrar na composição. E do jeito que se você fizer uma composição sem entender, o que é que vai faltar? Vai faltar alguma coisa. E faltando, a pessoa que fez a composição tem prejuízo, porque entrou numa concorrência com a composição errada. Então, se você aprendeu encargos sociais, tudo de encargos sociais, aprendeu alvenaria de pedra, você vai aprender também escavação e transporte. A escavação tem sua maneira de se calcular uma escavação. Então, se a escavação é até 2 metros, é tanto. Se vai até 3 metros, é tanto. Se vai até 4 metros, é tanto. Porque aumenta, né? Aumenta a dificuldade do que está escavando lá embaixo, do tá para cima. Chega um momento que você tem que colocar uma vasilhazinha para ele colocar dentro, porque já não dá mais para botar. Quando até 2 metros, até 2 metros, você consegue colocar com a pá. O rapaz, o que está cavando, o ajudante, ele pode botar para fora com a pá, assim. Até 2 metros ele consegue botar esse material para fora. Mas quando você passa de 2 metros, então já entra uma nova pessoa na etapa da escavação, que é aquele que bota a vasilha, você enche a vasilha e ele sobe com a vasilha. Então, tudo isso, se a gente não souber fazer, aí a sua composição estando errada, você tem prejuízo. O transporte também. A gente tem que colocar o transporte certo pelo coeficiente, pegando o coeficiente do transporte e multiplicando. Então, você tem o valor do transporte. Veja o livro, como é que eu faço os coeficientes de transporte, para que você não tenha prejuízo, para que você saiba fazer. Nós temos também a alvenaria de tijolos, né? Essa alvenaria, ela requer também coeficientes para transporte. Quando você vai transportar o tijolo, você tem que ter esses coeficientes para as pessoas que estão trabalhando no caminhão, os trabalhadores do caminhão, os ajudantes do caminhão, ele vai tirar essa alvenaria, vai tirar cimento, tijolo, tudo. Então, você tem que ter esses coeficientes para que você tenha o preço justo e certo de um metro quadrado de alvenaria. Com argamassa também. A gente tem várias camadas
camadas de argamassa. Tem o chapisco, né, no revestimento, né? Aliás, o revestimento, né? O revestimento é feito, a argamassa é para o revestimento. Então, a gente tem vários tipos de revestimento. Tem o chapisco, tem o reboco, o embolso, né? Tem a massa única, entendeu? Então, de maneira que você saiba como aplicar cada uma dessas argamassas. Então, nesse livro, ele tem umas tabelas. E essas tabelas, tanto para tijolo, para cimento, escavação, pedra rachão, tudo tem umas tabelas aqui que já indica a você olhando na tabela, não precisa nem calcular. Você já está com a conta feita. Você só faz tirar e colocar na sua planilha. Entendeu? Então, a alvenaria de tijolo, você tem coeficientes, que você precisa saber desses coeficientes para que você possa calcular sem prejuízo, sem ter prejuízo de nada. Então, se você fizer tudo como eu estou dizendo aqui, você não vai ter prejuízo e seus encargos sociais vão descer. Você vai ter encargos sociais, encargos sociais não, o BDI. Vocês vão ter o BDI mais barato, entendeu? E numa concorrência, vocês conseguem muita coisa com BDI. Então, se vocês aplicarem aqui a alvenaria de pedra rachão, que tiver lá, escavação, transporte, os coeficientes tudo certinho, vocês vão ver que vocês vão lucrar, né? As argamassas, como prepara, a gente tem aqui as tabelas de preço de argamassa, de quantidade de argamassa, né, que a gente usa para fazer alguma coisa. Tem também as horas dos trabalhadores, né? Você tem uma tabela que lhe diz quantas horas o pedreiro passou, quantas horas o ajudante passou, né? Enfim, você tem condições de fazer um trabalho de qualidade. Também o concreto armado e o concreto simples. Muitas vezes sai alto demais ou barato demais e você tem prejuízo, porque você não tem os coeficientes, você não coloca tudo que se deve colocar no concreto, né? Tudo isso vai contar. Furo de concreto foi feito para a ponte, mais um monte de furo de concreto, bem uns 100 furos de concreto, né? Furos grandes, furos pequenos, para passar os de vidade, cada furo enorme, né? E foi feito tudo isso. E o que é que a gente usa nisso? Usa a broca, tem o coeficiente das brocas. Quanto tempo uma broca dessa cega? Porque uma broca dessa que vai cortando, ela cega. Entendeu? Ela cega, ela tem o tempo de vida útil dela. E qual é esse tempo de vida útil? Quando você chega lá, que vai fazer o coisa, você chuta. E muitas vezes chuta alto ou chuta baixo demais. E tem aquele prejuízo. As formas para concreto, eu não só fiz as formas desenvolvendo como se faz uma forma, um passo a passo, como também existe uma tabela de formas que você tem no livro. E essa tabela você sabe quanto vai usar de forma para 1 metro cúbico de concreto, quanto você vai usar para 1 metro cúbico de concreto, tanto está discriminado para coluna, né? Pilares, né? Vigas e também lajes. Então, tudo está explicado num passo a passo, para que você não leve couro, não se perca quando for fazer o cálculo. E o transporte e equipamentos. Os transportes, né? A gente vai transportar esses materiais. Todos esses materiais são transportados para a obra, da casa comercial para a obra, né? E os equipamentos são o quê? A máquina de solda, por exemplo, é um equipamento, né?
A furadeira é um equipamento, né? Enfim, tem inúmeros equipamentos que você usa. Então, para você ter consciência de quanto custa um equipamento desse e como é que se faz para calcular, você calcula inclusive a depreciação desses equipamentos desses transportes, né? Tem máquinas também, né? Eu estou demonstrando como se faz a depreciação de uma máquina, né? Tem carreta, carrega tudo, tem o cavalo mecânico, né, que engasta na carreta. Isso tudo eu estou demonstrando, né? Toda a parte de transporte, toda a parte de equipamento, toda a parte de máquinas, eu estou demonstrando, inclusive, também como calcular as máquinas todo tipo de máquina, né? Todo tipo de máquina eu estou mostrando como calcula, como se faz. Quando você tem gerador, né? Um gerador, você na sua empresa, você vai alugar um gerador ou tem um gerador, né? Então, tudo isso, como se calcula, como você faz para um gerador, você botar um gerador na sua obra. Você não sabe qual é o tipo de gerador que vai botar na sua obra. Aí tenta botar um gerador e muitas vezes é insuficiente ou é a mais, então você gasta mais, gasta menos. E a estrutura metálica também, né? E outras coisas mais. A estrutura metálica tem de tudo, tem o corte, o que você vai gastar de disco, como você calcula o disco de corte, como você calcula o disco de desbaste, como você calcula a solda para colocar na estrutura, entendeu? E todo passo a passo, como você faz o transporte de uma estrutura dessa, né? Porque às vezes ele monta em galpão para levar essa estrutura. Como é que você faz tudo isso? Então, e tem muito mais. Então, eu quero apresentar para vocês um livro muito bom. E foi feito, passei 5 anos para fazer esse livro, trabalhando nesse livro, para que fosse um livro que ajudasse bem as pessoas, viu? Então, que Deus abençoe vocês, lhe dê muita felicidade e que todos sejam abençoados. Em nome de Jesus, que todos sejam abençoados. Que Jesus se faça presente abençoando a todos. Dê o seu like, diga a sua avaliação. Se quiser, entre no site, veja como é, viu? Você não vai se arrepender de, pelo menos, conhecer esse livro. Vai conhecer esse livro, tá aí na Manuel Borba, no Recife, né? Rua Manuel Borba 292, tá certo? Tá aí esse livro. Que Jesus abençoe e que tudo saia-se bem. Estou encerrando aqui, somente para vocês entenderem de tudo e que no próximo a gente vai ver outras coisas, viu? Fica com Deus.